Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao módulo 9 do nosso curso de Química Geral. O módulo 9 é um dos módulos mais importantes do nosso curso. Ele trata sobre as ligações químicas. A aula de hoje é apenas uma aula introdutória. O objetivo dela é mostrar para vocês por que um átomo se liga e, de uma forma bem superficial, as formas como os átomos se ligam. O princípio por trás disso é a estabilidade. O átomo A ele vai se ligar com o átomo B apenas se, na condição de ligados, estiverem em um estado mais estável, estiverem em uma situação mais estável do que quando separados. Ou, do contrário, o átomo A não se liga com o átomo B porque eles separados estão em uma condição mais estável do que se, porventura, estivessem unidos, estivessem juntos. E um parâmetro muito importante na hora de avaliar se um determinado processo vai ser espontâneo, ou seja, vai ocorrer com uma redução da energia do universo como um todo, é a variação da energia livre de Gibbs. Nós vimos isso lá no módulo de termodinâmica, que uma variação negativa na energia livre de Gibbs corresponde ao aumento da entropia total. A entropia total é a entropia do sistema mais as vizinhanças. Então, um processo será espontâneo se o ΔG for negativo, ou não será espontâneo se o ΔG for positivo. Então, se um átomo se liga com outro, é porque o ΔG é negativo. Quando nós olhamos a fórmula do ΔG, aliás, uma das fórmulas do ΔG, ele pode ser decomposto em dois parâmetros. O ΔH, a variação da entalpia, e o ΔS, a variação da entropia. Qualquer processo em que o átomo acaba se ligando com outro, nós estamos organizando mais o sistema. A consequência disso é que a variação da entropia será negativa. O sistema final estará mais organizado que o sistema inicial. Então, qualquer processo de ligação química tem um ΔS do sistema. Eu falei anteriormente o ΔS total. Aqui a discussão é sobre o ΔS do sistema. O ΔS do sistema, quando um átomo se liga, sempre vai ser negativo. Portanto, como ele multiplica menos T e a temperatura é a temperatura absoluta, esse termo será positivo. Então, a única forma do ΔG ser negativo e, portanto, o processo de ligação ser um processo espontâneo é se o ΔH for negativo. E, de fato, qualquer processo de formação de ligação é um processo exotérmico. É um processo que vem acompanhado da liberação de energia para o meio. Isso nós vimos lá no módulo de termodinâmica quando nós trabalhamos o conceito de energia, ou melhor, entalpia de ligação. Classicamente, nós separamos as ligações químicas em três formas. A chamada ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. A ligação iônica, a mais simples de todas, ela pode ser definida como atração eletrostática, a atração entre cargas opostas presente nos íons. Então, eu tenho um cátion, que tem carga positiva, um ânion, que tem carga negativa, e os dois se unem através da atração eletrostática. Com isso, nós formamos um sólido iônico, um composto estendido, um composto tridimensional, onde nós temos um cátion do lado do ânion, do lado do cátion, do lado do ânion. Aqui nós não formamos apenas um par iônico. O que eu chamo de cloreto de sódio não é um único Na+ com um único Cl-. São infinitos Na+ com infinitos Cl- que se juntam e formam um retículo cristalino. A ligação covalente é um pouco mais complicada. Ela pode ser definida como compartilhamento de elétrons, na maioria das vezes é de um par de elétrons, mas nem sempre, através da sobreposição de orbitais, sejam eles atômicos ou moleculares. A ligação covalente, como disse, é um pouco mais complicada. Nós sabemos que ela ocorre dessa forma, porém nós ainda não sabemos por que ocorre exatamente dessa forma. Porque o compartilhamento de um par de elétrons permite a união entre os átomos, mas ela ocorre sim desta maneira. Através da ligação covalente, nós formamos dois tipos de compostos. Um deles são chamados compostos covalentes, onde existem apenas ligações do tipo covalente. É o exemplo que nós temos aqui no caso do diamante. O diamante são vários átomos de carbono ligados uns aos outros através de ligações covalentes. Um composto covalente, assim como o grafite, assim como alguns óxidos, assim como os polímeros, assim como alguns complexos tridimensionais, eles são essencialmente formados por ligações covalentes apenas. Essas ligações são muito fortes
Então é complicado quebrar uma ligação covalente, por exemplo, entre os átomos de carbono no diamante ou entre os átomos de silício e oxigênio na sílica, no principal componente da areia. Esses compostos covalentes, assim como os compostos iônicos, são compostos estendidos, são compostos tridimensionais. Porém, nós temos um outro tipo de composto formado por ligações covalentes que são compostos discretos, que é o caso dos compostos moleculares. O chamado discreto é porque ele forma o que nós chamamos de uma estrutura bem definida, uma estrutura discreta que não é tridimensional. Aqui nós temos o exemplo da água. Dentro da molécula de água nós temos ligações do tipo covalente. Porém, no estado sólido, as moléculas de água interagem com outras moléculas de água não através de uma ligação covalente, mas através de uma interação intermolecular. Então, compostos como metano, como a água, como a amônia, boa parte dos óxidos, eles acabam interagindo dessa forma. Dentro da estrutura bem definida, nós temos uma ligação covalente e entre essas estruturas no estado sólido, nós temos um outro tipo de ligação, na verdade, de uma interação intermolecular. Um composto covalente não. Um composto covalente, a princípio, teria apenas ligações covalentes. E por fim, o terceiro tipo clássico de ligação é a ligação metálica. Se a ligação covalente é um pouco mais complicada, a ligação metálica é mais ainda. Nós podemos dizer que é um agregado de cátions que estão coesos, que estão unidos através de elétrons livres. Então, o modelo mais simples para explicar uma ligação metálica são vários cátions que estão juntos através de um chamado mar de elétrons, ou um gás de elétrons, que são elétrons livres que permitem essa união entre os cátions. Esse é um modelo que acaba sendo muito simplificado. Ele consegue explicar algumas propriedades dos metais, mas não todas. Nós temos modelos mais sofisticados, mas que a gente acaba não vendo no curso de Química Geral, analisa com mais detalhes no curso de Química Inorgânica. Aqui nós temos a estrutura de um metal, ouro, ferro, alumínio. Ele forma um retículo cristalino muito parecido com um sólido iônico, muito parecido com um sólido covalente, com a diferença nesse caso, em relação ao sólido iônico, que um sólido metálico é formado por apenas um único tipo de elemento químico. Então esse é um panorama geral dos tipos de ligações químicas que nós temos. A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é que o estudo sobre ligação química não é um assunto fechado na ciência, pelo contrário. Ao longo dos anos, o nosso entendimento a respeito da ligação química simplesmente aumenta. Então a gente vai estudar as formas clássicas de se descrever uma ligação química, mas tenham bem em mente que esse não é um assunto absoluto. Tanto é que alguns anos atrás, em 2014, se eu não me engano, foi publicado esse artigo que ele propõe uma mudança fundamental na natureza da ligação química, onde ele apresenta o que seria talvez um quarto tipo de ligação, que é chamada ligação vibracional. É um sistema um tanto quanto estranho, em uma condição não muito favorável, mas ele teria, por exemplo, dois átomos pesados, como o bromo, e entre esses átomos de bromo nós teremos um átomo bem mais leve, como o hidrogênio ou como o deutério. E esse hidrogênio ficaria vibrando entre esses dois núcleos pesados. Isso iria conferir maior estabilidade para esse sistema, ele estaria ligado e isso estaria associado a uma situação de energia mais baixa. Esse, entretanto, pessoal, não é um tipo de ligação natural, não é um tipo de ligação comum, mas eles conseguiram criar um sistema onde nós temos dois núcleos de bromo separados aqui por uma distância considerável, 6,16 angstrom, porém eles estão ligados através de um átomo que está entre eles e que está vibrando. Esse artigo, no entanto, mostra para a gente que o nosso entendimento sobre ligação química não está fechado. Nós temos novas propostas, nós temos novos modelos e o nosso entendimento, como disse, aumenta a cada ano. A partir da próxima aula, nós vamos estudar cada um desses modelos clássicos de ligação de forma mais aprofundada. E, especificamente, na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre a ligação iônica.